Graça e paz, povo de Deus, mais uma vez aqui na live, né, nesse sábado, trazendo aí o estudo da Palavra de Deus, né, e hoje nós vamos fazer o estudo com perguntas e respostas, pedir para alguns irmãos escolher a pauta de hoje, né, alguns escolheram aí sobre batismo com o Espírito Santo, outros escolheram os dons do Espírito Santo, outros escolheram sobre tatuagem e piercing, outros escolheram sobre heresias na igreja, como nós devemos fazer para que possamos combater, sem ser radicais, ou para que nós não possamos ser julgados. E o tema escolhido foi sobre todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Por causa de algumas coisas que as pessoas interpretam errado, e principalmente no que nós estamos vivendo hoje, né? Esse caos do coronavírus, né? Esse caos do coronavírus. E aí todo mundo às vezes recita esse versículo falando sobre, irmão, não se preocupa, fica tranquilo, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, sem compreender, sem entender o significado desse texto, desse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos aí já estão adentrando aí na página, já estão adentrando aí na sala. Lembrando, tá? Perguntas para serem respondidas, você tem que estar na página da igreja. Tá? O que acontece? Os irmãos vão compartilhando e vão abrindo sala. Aqui eu só consigo enxergar, aqui eu só consigo ver os irmãos que estão na página. Por quê? Porque eu estou transmitindo pela página da igreja. Então, se você quer alguma resposta referente às suas perguntas, então você tem que entrar na página da igreja para que nós possamos estar fazendo as perguntas. Os irmãos vão estar entrando aí, Juraci, que Deus abençoe, né? Já está chegando aí. Os irmãos aí vai dando seu joinha, vai dando seu amém, que Deus te abençoe. Vamos esperar mais um pouco aí os irmãos a entrarem aí, e nós vamos estar falando sobre esse tema que é muito legal, tá? Leia, e aí Deleia, Deus abençoe. É muito legal esse tema, pouco compreendido, entendido do que Paulo está querendo dizer referente que tudo coopera. Heloísa, saudade, filhota, saudade aí, saudade das nossas células, saudade dos nossos cultos, saudade dos jovens, que Deus abençoe. Cadê o Júnior? Aí, Júnior, dá um joinha. Cadê os irmãos aí entrando? Elizabeth, que Deus abençoe. Os irmãos aí estão assistindo. Então, Paulo, Paulão, as músicas, meu rei, saudade aí das músicas. A Beth, que Deus abençoe, que Deus ilumine. Então nós vamos estar entrando aí, tá bom, amados? Então hoje vai ser legal, vai ser gostoso. Então faça suas perguntas em cima desse tema. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Será? O que Paulo está querendo dizer? Que bem é esse que realmente é o nosso favor? Então as pessoas elas interpretam de uma maneira equivocada, de uma maneira errada, tá bom? Cláudia tá entrando aí. Cláudia, Deus abençoe. Cláudia, o teu tema vai ser abordado, quem sabe, no próximo sábado, sobre batismo com o Espírito Santo. É muito bom, é muito polêmico, mas aí as pessoas estão pedindo esse aí, referente, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então nós vamos estar lendo aí a palavra de Deus. Eu não trouxe nenhum sermão montado, então nós vamos estar aqui no debate em cima do texto baseado que Paulo diz aos Romanos, capítulo de número 8, verso de número 20 e... Deixa eu aqui. Romanos... Me engasguei, amado. Romanos 8, versículo de número 28.
Acabei me engasgando aqui. Então vamos lá. Os irmãos estão entrando aí. Catiane, Paz, Odete. Opa, aquela disse que você aí não perde aí uma. Já. Que Deus abençoe aí essa live. Então vamos lá. Romanos capítulo de número 8, verso de número 28, diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler de novo aí. Vamos ler de novo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o que Paulo está querendo dizer? Que tudo coopera, né, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ele está dizendo que qualquer circunstância, até aí todo mundo já sabe, que qualquer circunstância, não importa a circunstância, se for bem, se for mal, alegria, tristeza, na enfermidade, ou seja, tudo que acontece na sua vida vai cooperar para o bem. Aqui é o que eu quero chegar. É aqui que eu quero trazer essa polêmica, entre aspas, né? É que eu quero trazer esse debate. Que bem é esse a qual coopera, independente do que aconteça com você, vai dar bem. Ou seja, as pessoas entendem que esse bem está no sentido, irmão, não importa o que aconteça na sua vida, tudo vai dar certo. Será que Paulo está querendo dizer isso? Que tudo vai dar certo? Que todas as coisas cooperam para o bem, ou seja, para dar certo naqueles que amam a Deus? Então, é aqui que eu quero perguntar para você que está aí nos assistindo, que bem é esse que Paulo está dizendo que tudo vai cooperar para este bem? Que bem é esse? Que independente do que você esteja passando, independente do que esteja acontecendo, vai acontecer um bem na sua vida. Então, os irmãos aí vai compartilhando, peço para vocês aí, preste atenção na live. Eu sei que vocês gostam de conversar, interagir entre vocês, mas aí depois vocês vão fazer pergunta, a qual eu já disse, a qual já está fora do contexto. Por quê? Porque se vocês ficam se cumprimentando, deixa para cumprimentar depois, vocês ficarem conversando depois. Presta atenção naquilo que está sendo ministrado. Vai ser rápido, vou dar espaço para vocês, vou dar a pergunta para vocês. Então eu quero que você nesse dia venha a entender o que significa que todas as coisas cooperam para o bem. Então vamos lá, vou lançar esse desafio e vou deixar vocês aí, a minha esposa já está acompanhando. E aí, minha esposa, que bem é esse que coopera para que tudo venha acontecer na sua vida? Então vamos lá, vou repetir mais uma vez para você poder entender. Luizão, que Deus abençoe. Que Deus abençoe, filho. Vamos lá, de novo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Ou seja, tudo está cooperando para algo, para um bem. Que bem é esse? Muitas pessoas interpretam errado. Diz que esse bem é as coisas certas. Será? Diz que este bem é que não importa o que esteja acontecendo na sua vida, no final vai dar certo. Então eu faço a pergunta para vocês aí. Vamos lá, você que está aí na live, vamos lá, você que está aí na fonte. Que bem é esse que coopera para este bem? Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? Alguém aí pode responder? E aí, minha esposa, tem alguém aí dando aí alguma resposta aí? Estão sendo ousados? E aí, Luiz, o teu tema é bom, mas o teu tema é bastante polêmico, tem que ter estrutura, né, referente sobre as heresias, sobre os assuntos que a igreja está sendo passiva, os irmãos estão sendo passivos, né? Então, quem sabe aí na próxima também pode ser abordado, mas hoje, né, foi escolhido esse tema, que todas as coisas. Por quê? Porque muita gente interpreta errado esse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem. A pergunta é, que bem é esse?
Por quê, gente? Por quê? A minha esposa aí tem os irmãos já querendo fazer. Segura, segura que eu quero fazer esse suspense. Eu quero segurar isso aí. Deixa eu beber uma água. Que bem é esse? Por quê? Escuta aí, escuta aí. Por que eu estou dizendo isso? Então, porque as pessoas estão nessa angústia, as pessoas estão nessa tribulação, nesse desespero, e aí acontece o seguinte, aí pega esse versículo fora do contexto e diz o seguinte, irmão, aprenda uma coisa, em Romanos capítulo 8, verso de número 28, diz assim, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você fala, você não ama a Deus? Amo. Tá, então não se preocupa. Então tudo que está acontecendo na sua vida é para o seu próprio bem. Mas que bem é esse? Que bem é esse que Deus ele consegue transformar uma crise, ele consegue transformar uma situação adversa, ele consegue transformar a situação contrária, ele consegue transformar uma derrota, uma perda, ele consegue transformar qualquer caos em bem para nossas vidas. Então a gente precisa entender que bem é esse. Que bem é esse que Deus consegue transformar, que Deus consegue pegar algo que está ao contrário, Deus consegue, que nem as pessoas dizem assim, ó, ai meu irmão, puxa, caramba, perdi meu emprego. Aí a pessoa diz, irmão, não se preocupa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem o melhor para você. Você perdeu o emprego? Faz parte do propósito de Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está perdendo o emprego? Não se preocupe, é para o seu bem. Que bem é esse? Vamos lá. Tem uma resposta aqui. O Luiz Fernando disse assim, esse bem é o propósito de Deus. Que propósito? A Leia colocou assim, entender que Cristo é o nosso único Salvador. Entender que Cristo, olha, veja bem, olha o que vocês estão respondendo, para que se encaixe naquilo que vocês estão dizendo. Vamos lá. Então tá dizendo o que o Luiz disse aí? O Luiz disse, vamos lá voltar aqui, porque tem muita gente. Tem muita gente entrando aí. Esse bem é o propósito de Deus. Aí você perguntou para ele qual é o propósito de Deus, né? Não, eu perguntei que bem é esse. Aí é propósito de Deus. Então, tudo que acontece na nossa vida, teológico, óbvio, tudo que acontece na nossa vida é um propósito de Deus. Sim, aí a gente vai fazer a pergunta, mas que propósito é esse? Por quê, gente? Se você não entender, se você não tiver um mínimo de fé, lógico que nem todos a gente vai conseguir entender o agir de Deus na nossa vida. Isso daí é uma utopia. Mas se você não tiver uma diretriz, se você não tiver um conceito, a sua fé, ela não tiver esse esclarecimento, porque que é fé? Fé é o entendimento, amados. Fé é a certeza daquilo que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. Fé a sua fé ela tem que ser inteligente, ela não pode ser uma fé emotiva, ela não pode ser uma fé baseada somente em resultados. A fé ela é inteligente, ou seja, eu sei que Deus está no controle, eu sei que Deus está fazendo algo que é para o meu próprio bem. Mas que bem é esse? Então é entender essa coisa para a gente não ficar ao léu e dizer assim, não, mano, aqui é teu coração, Deus sabe de todas as coisas. Tá? Lógico que Deus sabe de todas as coisas, mas você sabe? Então são coisas que a gente pega esse versículo e faz de um chavão, faz de um slogan que para justificar algumas crises, para justificar algumas enfermidades, para justificar algumas coisas que estão acontecendo em nossas vidas. Entendeu, amados? Então, entenda o que Paulo está querendo dizer. Por quê? Para que nós não venhamos diante de uma crise, a situação está acontecendo e a gente acaba desistindo. Se nós realmente acreditássemos que, no sentido que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, que tudo vai dar certo em nossas vidas, e aí o que acontece? Algumas coisas não dão certo. Aí você fala, não, mas isso aí foi da vontade de Deus. Tá, mas tem um bem maior, é essa a questão.
não é simplesmente um resultado. Já estou dando já uma dica aí. É um bem maior, a qual que tudo coopera para um bem maior. Que bem é esse? Agora facilitou. Facilitou, hein? Agora deu a facilidade. Facilitou. Vamos lá. A minha esposa está dizendo... Olha lá, olha lá. O Luiz está respondendo aí. É que ele respondeu lá embaixo, porque tem outras perguntas aqui, ó. O Diego diz assim: entender que todos os caminhos e circunstâncias estão sobre os planos de Deus. Sim, todas as circunstâncias estão sob os planos de Deus. Sim, mas isso é muito... como eu posso dizer? Isso daí é muito... Isso daí é muito... como é que se diz? É muito amplo, tem que ser mais definitivo, tá? Tem que ser mais definitivo. Aí aqui, ó, eu tô aqui na live, aí o Luiz aqui. Luizão, vamos lá. O Luiz diz assim, ó, esse bem pode ser para o nosso crescimento espiritual, melhorar a nossa relação com Deus. É isso aí, tá certo, é isso aí, mas tem algo mais, né? Tem algo mais aí que Paulo está querendo dizer. Que bem é esse, que bem maior. Tudo que acontece que é para o nosso crescimento espiritual? Sim. Tudo que acontece para nós melhorarmos o nosso relacionamento com Deus? Sim, sim. Mas Paulo está querendo dizer algo mais. Vamos subir um pouco mais aí. Vamos interagir aí. Que bem é esse? Aí a Cláudia está dizendo aí, Keila, responde aí pro pastor. Fala aí pro pastor. A Cláudia Santos. O propósito e a vontade de Deus, o reino de Deus estabelecido em nossas vidas. Esse é o bem. Esse é o bem. Então, tudo que vai acontecer na nossa vida é para que o reino de Deus, não é isso? É isso que ela está querendo dizer? Vamos lá, gente. Vamos fazer algo aqui, bate-bola, né? Pergunta e resposta. Coloquei o tema aí, coloquei o versículo aí. Que bem é esse? Que bem é esse? Que bem é esse que coopera, né? Quais coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos lá. O da Cláudia foi o propósito, a vontade de Deus, o reino de Deus estabelecido em nós. O Luiz, tu já falou, né? Aham. A Catiane. As situações boas e ruins nos levam a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Pode ser, olha lá o que você está dizendo. Então tudo que acontece na sua vida é para que o relacionamento com Deus seja mais profundo. É isso que eu quero que vocês traz isso, porque olha só a definição que vocês estão dando. Olha só a definição que vocês estão dando. Como muda o que é pregado, o que é nos ensinado. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, que tudo vai dar certo. Então esse dar certo, o que a gente tem a ideia de dar certo? Aquilo que eu estou passando, o problema que eu estou passando. Se eu perdi o meu emprego, eu sei que vai dar certo. Ou seja, eu vou arrumar um outro emprego que eu vou ganhar mais, que eu não vou ficar desempregado. Olha só que as respostas que vocês estão dando não tem nada a ver com aquilo que é nos ensinado. Que é propósito de Deus, para nós melhorarmos o nosso relacionamento com Deus, para nós termos mais intimidade com Deus, para que as coisas ela venham ser, que a vontade de Deus seja que prevaleça. Como diz aqui o Paulo, esse bem é relacionado sobre a nossa salvação. Então, que tudo que está acontecendo na nossa vida, que diz o Paulo aí, é para nossa salvação. Ou seja, se você perder o emprego, não esquente a sua cabeça, amigo, porque o bem maior que vai acontecer na sua vida é que isso daí vai gerar mais intimidade, mais salvação. Vocês estão vendo como muda totalmente o texto? Quando a gente pega o texto e fora do contexto, e aí as pessoas interpretam de uma maneira equivocada, e agora vocês estão dando a resposta de uma outra maneira, de uma outra perspectiva, de uma outra ideia, de uma outra visão. Vamos lá, amado, vamos lá. Alguns irmãos aí estão perguntando que bem maior é esse que tudo coopera. Que bem maior é esse que tudo coopera. Tá? Então já estou dando a ideia, é um bem maior que não importa
Vou dizer aqui, ó, vou até me aproximar mais próximo de vocês aqui. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida. Não importa, porque coopera para um bem maior. Olha lá, vou dar mais uma dica. Para algo que Deus está fazendo na sua vida. Não importa o que esteja acontecendo, tem algo maior que Deus está fazendo na sua vida, que é superior, é algo extraordinário, que não se compara àquilo que você está perdendo, aquilo que você está sofrendo, aquilo que você está passando, é muito maior. Ou seja, isso que está acontecendo está cooperando para este bem maior. Aí fica a pergunta aqui para vocês: que bem maior é esse? Vamos lá. Tânia, que saudade e bênção. Responde aí, Tânia, que bem maior é esse que coopera para nós? Que não importa o que esteja acontecendo na nossa vida, que bem maior é esse? Hoje não é estudo, tá? Hoje nós vamos estar aí debatendo pontos polêmicos, e hoje o ponto polêmico é isso, que as pessoas dizem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, estão dizendo que tudo vai dar certo, e muitas vezes não dá certo. Muitas vezes as coisas dão erradas e ficam aí erradas. Mas que bem maior é esse que acontece na nossa vida? Que é maior de que qualquer circunstâncias na nossa vida. Ah, tem gente que tá lá procurando lá no YouTube, ou seja, tá procurando lá no Google, querendo saber a resposta. Vai lá, mano, não tem problema não. Que bem maior é esse? Que bem maior é esse? Vamos lá, Heloísa, responde, Heloísa. Ela colocou assim: o bem maior acho que é a vontade de Deus. Aí eu faço a pergunta: qual é a vontade de Deus? A Leia colocou assim: o bem maior é nos dar o Espírito Santo de Deus. O bem maior é nos dar o Espírito Santo de Deus. Ou foi o Diego, acho que deve ser dela. O Espírito Santo de Deus já foi nos dado desde o princípio. Tem outro ponto polêmico aí, né, que a gente podemos debater, sobre o batismo do Espírito Santo. Nós recebemos quando? Quando é que nós recebemos? Paz, bênção, paz, Tânia, que Deus te abençoe. Vamos lá, gente. Que bem maior é esse? Que bem maior é esse? Que bem maior é esse? Vamos lá, tem mais aí? Tem mais aí, Keila? Tem um monte de gente aqui, ó, um atropelando o outro aí. Não, mas é... Que bem maior é esse, gente? Vamos lá que eu vou beber uma água. Vamos lá. Uma coisa interessante que o Luiz colocou aqui é assim: um grande problema nosso é que para tudo na nossa vida a gente quer uma explicação. E nem sempre existe uma explicação. Sim, exatamente. Perfeito, Luiz. É isso aí. Por quê? Ó, nesse conceito aqui o Luiz está dizendo, fala bem alto para as pessoas ouvirem aqui, as pessoas não ouviram, Keila. Um grande problema nosso é que para tudo na nossa vida a gente quer uma explicação. Nem sempre existe uma explicação. Isso, exatamente. Então o que acontece? A gente sempre quer uma explicação das coisas que está acontecendo. Por que a gente quer uma explicação? Porque nós lemos esse texto, alguém já pregou esse texto para você e disse assim: olha filha, olha filho, não importa o que esteja acontecendo com você, saiba de uma coisa, tudo coopera para o seu bem. Aí você fica perguntando: para o meu bem? Mas que bem é esse? Para o meu bem, mas tudo vai dar certo? Mas não está dando certo. E agora? E aí quer uma explicação, quer uma resposta de Deus, e às vezes Deus não vai te dar essa resposta a qual você está esperando. Porque Deus já deu uma resposta. Por quê? Porque entendeu o versículo errado. Não compreendeu o versículo errado. Ou não compreendeu o versículo certo. Então eu quero trazer sobre isso. Por quê? Porque as pessoas estão aí nessa quarentena, né? Nessa crise, nessa pandemia da doença. Então todo mundo está com medo. Alguns estão com medo, alguns estão fazendo avaliação. Ai meu Deus, eu não quero morrer. Ai, se eu morrer, será que eu vou para o céu? Ai, hoje as pessoas estão pensando mais na vida do que nas coisas materiais.
Então você observa se as lives aí, as pregações pararam de estar falando de prosperidade, pararam de estar falando de riqueza, pararam de estar falando de tomar posse, de conquista. Por que será? Cadê? Cadê o ouro e a prata para mudar essa circunstância? Cadê a riqueza para mudar a circunstância? Observa-se que agora a ênfase maior jamais o quê? A parte espiritual, a parte de intimidade, a parte de um relacionamento com Deus. Então essas coisas que estão acontecendo cooperam para o bem, ou seja, para o propósito, para um bem maior. Aí você faz a pergunta: Deus, por que o Senhor permite essa enfermidade? Por que o Senhor permite essa pandemia? Por que o Senhor permite isso, que as igrejas aí estão fechadas, e isso, aquilo, outro? Sabe, alguns dizem, porque Deus está pesando a mão, Deus porque pesou a mão lá, porque as pessoas lá do Rio de Janeiro, não sei o que, do carnaval, amados. Em outros países não tem carnaval. E o coronavírus lá está arrebentando. Então não é uma questão de castigo de Deus. Não é que Deus está pesando a mão. Não é uma questão disso, amados. Isso daí faz parte daquilo que eu estou falando nas lives, faz parte da vinda dos sinais de Cristo. Não é Deus pesando a mão, não é porque as pessoas falaram mal, falaram isso ou falaram aquilo. Porque as pessoas... Não! Esse coronavírus que está acontecendo, essa pandemia, nada mais é que faz parte daquilo que está por vir. E vai vir muito mais. Vai vir muito mais coisas, mas esse não é o tema. O tema é o seguinte: que bem maior é esse? Que não importa que esteja coronavírus, que esteja o coronavírus, que esteja o desemprego, que esteja a enfermidade, que esteja tudo acontecendo, tudo de ruim que está acontecendo, mas existe um bem maior para nossas vidas. E Paulo traz isso. Ele diz isso para nós, dizendo: tem um bem maior. Então, quando nós olhamos isso e entendemos isso, nós superamos isso, nós passamos por qualquer crise sabendo que Deus tem um bem maior para a nossa vida. Aí fica a pergunta: que bem maior é esse aí? Fala aí, minha esposa. Vamos lá, tem gente falando aqui, peraí. A Leia diz assim: o bem maior é nos guiar para a salvação e a terra prometida. A Tânia diz assim: confiar em Deus, a confiança plena, tudo nas mãos de Deus. O irmão Gerson diz assim: o bem maior é o amor de Deus. Bem maior é o amor de Deus. Tá, bora. Faz parte. Então lembra-se, você traz, tudo que você está respondendo, você traz para o seu dia a dia. Então, se acontecer uma catástrofe na sua vida, é para a tua salvação? Se acontecer o desemprego, é para a tua salvação? Se acontecer uma tragédia, uma enfermidade, é para te conduzir, é por amor a Cristo? É isso que eu estou falando. Que bem maior é esse? Então, quando a gente compreende isso, gente, é por isso que eu falo para vocês, nunca vá por aquilo que você está ouvindo. Lógico, nós estamos pregando a palavra de Deus, mas você tem que estar examinando as escrituras, sabe? Porque a minha maior preocupação não é ser conhecido, não é ser famoso, não é pregar a palavra de Deus e essa palavra fazer a diferença, ou no sentido de, a coisa foi tremenda, teve 300, teve 400 visitações, 500 visualizações. Não, a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é que eu estou fazendo isso para que as pessoas possam entender a palavra de Deus de verdade e não ser enganada, e não ser iludida e não se decepcionar consigo mesmo. Sabe, tem versículos da Bíblia que as pessoas estão puramente iludidas. É que nem o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o salmista não está dizendo que não vai faltar. Sabe? Aí os outros falam assim: não vai faltar isso, não vai faltar aquilo. Não, também não está querendo dizer isso. O salmista, quando está dizendo o Senhor é meu pastor, ou no original de nada tenho falta, o salmista está dizendo que ele já tinha o suficiente. Ele já tinha o seu pastor. O seu pastor era suficiente. Ele tendo o pastor dele, então não importa o que esteja acontecendo na sua vida, as crises ou as necessidades, o seu pastor iria suprir. O seu pastor, o seu suprimento, a sua coisa maior era Deus.
Por isso que o salmista diz, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Essa é a essência, o Senhor era o pastor dele. Então a coisa principal para o salmista é que Deus era o seu pastor, Deus era o seu sustentador. Aí as pessoas pegam o versículo isolado e lêem de uma maneira equivocada e diz assim, olha, Salmo 23, amado, o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar, não vai te faltar nada, não vai te faltar nada. Aí a gente acha que esse faltar são coisas. Não, Deus já preencheu tudo na minha vida, eu não tenho falta de nada, mesmo que esteja faltando alguma coisa material. Mesmo que esteja faltando pão, mesmo que esteja faltando saúde, mesmo que esteja faltando emprego, mesmo que esteja faltando amor, mesmo que esteja faltando essas coisas, Deus sempre supre todas as nossas necessidades. Se eu tenho Deus, tudo é suprido. Mas isso não é o tema. Mas eu estou trazendo algumas ideias para você poder entender que a gente tem que entender a palavra de Deus da forma correta, ler a Bíblia da forma correta, da maneira correta, tá bom? Vamos lá, amados. A Catiane Reis diz assim, bem maior é que não somos mais condenados, e não importa o que nos aconteça. Sim, bora, também. O Luizão Figueiredo, seu amigo da faculdade, diz assim, o maior bem de Deus é a família. Sim, amém, é isso aí. É isso, saudade de você, meu amigão. Então, amados, são coisas. Vamos lá, estamos chegando. Aí eu vou trazer aí saudade dos irmãos aí. O Sérgio, não estou vendo o Sérgio entrar no Face. Cadê aí? Mas dá um alô aí, Sérgio. A Lene, cadê a Lene? Dá um joinha aí, Lene. Faz aí, dá um sinal de fumaça. Saudade aí de vocês. Né? Rafa só coloca a verdade. Cadê Rafa? Faz as perguntas, Rafa. Gosta das polêmicas. Marcão, cadê Marcão? Aí diz que entrou, mas aí não fez nenhuma perguntinha. Vamos aí, gente, vamos aí. Senão já vou revelar aí o segredo, né, do que Paulo está querendo dizer, que bem maior é esse referente à nossa vida. Aí vamos debater se você concorda ou não concorda sobre isso. Josimar, que saudade, meu pastorzão. Sentimentos lá pro nosso irmão, lá, o nosso pastorzão que foi pra glória, né? Nosso pastorzão. Que bem maior é esse que coopera. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou segundo o seu decreto, ou segundo a sua vontade. Todas as coisas cooperam. Que palavra maravilhosa! Que promessa maravilhosa, dizendo, irmãos e irmãs, olha, aprenda isso. Se você permitir, se você deixar, tudo vai contribuir para este bem maior. Aí você vai entender o agir de Deus na sua vida, você vai entender o propósito de Deus na sua vida, você vai entender as prioridades de Deus na sua vida. Que bem maior é esse. Pai, Juliana, que Deus te abençoe, filha. Pai, é a Juliana Torres, é a Lene? Ah, Lene, Deus abençoe. Miriam, saudade, minha ovelhinha. Que Deus te abençoe, filha. Gerson, que Deus te abençoe. Aí, a live hoje tá bombando, hein? Legal, gostei, amado. Então lá, vamos lá, posso revelar? Vamos ler então? Que bem maior é esse? E aí a gente vamos discutir se isso é. Opa, pera. Minha esposa, não, tem gente perguntando. Vamos lá. Peraí. A Miriam diz assim, somos chamados filhos de Jesus, essa é a nossa herança. Aí o Gerson fala assim, a verdade é o bem maior. Amém. Aí a Yara Lúcia diz assim, a vida. A vida. Olha, o Luizão tá dizendo aí. Gostei, Luizão. Tu entende, tu joga comigo, né? Saudade de você. Você me abandonou, rapaz. Tu me abandonou, rapaz. Tu me abandonou. O Luiz diz assim, pastor, antes de dar a resposta, começa dizendo que não é bem. Esse é o meu Luizão. Esse é o meu Luiz. Meu soldado. Vamos lá, Luiz. Verdade, é verdade. Por quê? Porque vamos parar de nós estarmos decepcionados com Deus e decepcionados com as pessoas. Por quê? O problema não são as pessoas. Veja bem, a decepção
não é que as pessoas fizeram algo para nós. A decepção é que você depositou uma perspectiva, uma esperança em alguém e esse alguém não te correspondeu. O outro não te decepcionou, é você que se decepciona. Por quê? Porque você coloca uma expectativa, uma pessoa a qual ela não vai retribuir, a qual ela não tem esse nível de resposta para você. Então, quando alguns pregadores pregam para trazer aquela motivacional, aquela motivação, né, para que os irmãos estão abatidos, estão tristes, estão desanimados, e dizendo, amados, não temas, Deus é contigo, aprenda uma coisa na palavra do Senhor, diz lá em Romanos, capítulo 8, verso de número 28, não se preocupe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, ou segundo o seu propósito, ou segundo a sua vontade. Então entenda, amados irmãos, que tudo está cooperando para o seu próprio bem. Você que ama a Deus, não se preocupe, tudo vai dar certo. Não está dizendo isso. Não está falando de vitória. Esse bem não está falando de vitória. Esse bem não está falando de conquista. Esse bem não está falando de saúde. Esse bem não está falando de emprego. Estou sendo polêmico. Esse bem não está falando que tudo que você colocar a mão vai dar certo. Não é isso. Não está falando disso. Vamos lá. O pastor Josimar está dizendo assim: somos filhos da herança. Somos filhos da herança? Sim, somos filhos da herança, é isso aí. Mas que bem maior é esse, que tudo coopera para este bem maior. Ou seja, o que está acontecendo, não importa o que esteja acontecendo, não importa a situação da sua vida, não importa se a tua igreja não está crescendo, não importa se você não tem dinheiro, não importa se você está sendo desprezado, não importa se você está sendo abandonado, não importa se você está sendo compreendido, não importa as coisas ruins que estejam acontecendo, se você entender o que é esse bem maior, você vai dizer assim: Senhor, eu estou no caminho. Faz, Senhor, faz esse bem na minha vida. Faz, porque, sabe Deus, eu preciso desse bem de dinheiro. Eu preciso desse bem da saúde. Eu preciso desse bem da vitória. Mas existe um bem maior. Muito maior, porque o nosso Deus é muito mais do que ouro e prata. O nosso Deus é muito mais do que cura. O nosso Deus é muito mais do que sucesso. O nosso Deus é muito mais do que uma igreja cheia. O nosso Deus é muito mais do que você realizar os seus sonhos. Deus é muito mais do que tudo dar certo na sua vida. Porque se ele falasse isso, que era coisas dando certo na sua vida, ele estaria contradizendo a si mesmo, porque ele diz assim: o que importa o homem ganhar o mundo todo, ou seja, o que importa é ele alcançar tudo, o que importa é dar tudo certo na sua vida e ele perder a sua alma. Então esse bem maior, amados, é um nível mais, é sair dessa dimensão terrena. É que as nossas pregações estão muito terrenas e poucos espirituais. Agora, diante do coronavírus, a gente conseguiu subir um pouco o nível, né? Antes era só terreno, antes era só conquista, vai para a igreja receber bênção. E agora, meu irmão, que as igrejas estão fechadas, cadê a tua bênção? Se estão dizendo que tem que ir para a igreja, não estou dizendo que eu sou contra de ir para a igreja, mas dizem que olha, vem para a minha igreja, que lá você vai ser abençoado, lá você vai ser... E agora que as igrejas estão fechadas? Cadê a bênção? Cadê as vitórias? Cadê as campanhas? Cadê? Então coisas que Deus permite é para um bem maior. Essa crise é para um bem maior. Essa situação é para um bem maior. Tudo que está acontecendo hoje coopera para um bem maior. E esse bem maior a gente precisa entender. Então Deus, ele me incomodou muito sobre isso, porque eu estou vendo as pessoas focadas em algo que não é. Que não é. Está dando para entender? Então vamos lá.
Vamos lá para esse bem maior aí, tá bom? Vamos lá, para que significa esse bem maior? É só você acompanhar o texto, é só você prosseguir o texto, amados. Versículo de número 29, que diz assim, Romanos 8, versículo de número 29, que diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vou repetir mais uma vez, fazer pastor, não estou entendendo nada, calma. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Que bem maior é esse que coopera para as coisas que vêm acontecendo na sua vida. Sabe que bem maior é esse, filho? Sabe que bem maior é esse, filha? É que Deus está formando Cristo na sua vida. Esse bem maior não é aquilo que você conquista. Esse bem maior é que você seja a imagem de Cristo. Essa é a essência. Tudo coopera para o bem, ou seja, tudo coopera para que nós sejamos a imagem de Deus, daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. É o que está escrito no número 29, que diz assim: de antemão conheceu e também nos predestinou. Então o propósito de Deus, o chamado de Deus, a vontade de Deus é que eu e você, é que nós sejamos a imagem de Cristo. Então, não importa o que esteja acontecendo com a sua vida, não importa a crise que esteja acontecendo na sua vida, tudo isso é para forjar a imagem de Jesus na sua vida. Olha como muda o texto. Olha como muda a perspectiva de visão diante de uma crise, diante de uma situação. Porque o propósito de Deus não é te dar a vitória. Porque no céu a salvação é pela graça, não é por aquilo que você conquistou. E essa graça tem que gerar em você a imagem. Porque você se lembra, lá em Gênesis 1:27, qual foi o propósito da criação do homem? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que o homem perdeu não foi riqueza, o homem perdeu a imagem e semelhança. Cristo veio em imagem, Cristo veio em homem para mostrar como o homem deve ser. E Paulo está dizendo, se você ler o texto, está falando das revelações do oculto e do profundo da palavra de Deus. Então todas as coisas cooperam para esse bem maior, é Cristo. É a imagem de Cristo. Vou ler de novo o versículo de número 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de Deus, do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre os irmãos. Para que ele seja o primeiro entre os irmãos, que nós somos irmãos. Então Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para que a imagem de Cristo seja forjado em nossas vidas. E esse forjar, esta imagem, é para aqueles que amam a Deus. Entenda aqui, versículo de número 28, acompanhe comigo. Sabemos que todas as coisas cooperam, tira esse bem e coloca a imagem para a imagem de Cristo, daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus na nossa vida? Versículo 29, que nos predestinou para sermos imagem. É simples assim. Então, esse bem maior é para aqueles que amam. Amar a Deus, a coisa principal é nós sermos a imagem de Cristo. Paulo mesmo disse: ser dos meus imitadores como eu sou de Cristo. Está entendendo? Então olha como muda a questão daquilo que as pessoas estão dizendo, que olha, filho, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, então não importa o que esteja acontecendo, vai dar certo na sua vida, porque tudo coopera para este bem. Não é este bem.
O bem maior, o bem a qual Deus faz em nossas vidas é que nós sejamos a imagem do seu Filho. Essa é o maior bem que Deus pode fazer em nossas vidas. É nós sermos a imagem e semelhança de Cristo. Por quê? Porque isso vai ser o sinal. Isso vai ser aquilo que Deus determinou para que esse propósito, para que este plano possa acontecer em nossa vida, porque Deus tem um projeto. O projeto de Deus não é te fazer ficar rico. O projeto de Deus não é simplesmente abençoar a sua família. Faz parte, mas essa família que Deus projetou é a imagem dele. Então não adianta pedir para Deus que a sua família seja restaurada, que o seu marido volte, que os seus filhos voltem, que a sua esposa... O que diz, nós dizemos, não dizemos isso? Que a família é um projeto de Deus? Sim, mas que projeto é esse? Família, mas família no sentido de quê? De unidade, que sejamos igual a Cristo. Porque o homem e a mulher foi formada à imagem e semelhança de Cristo. Se a tua família não parecer com Cristo, não adianta. Nos princípios de Cristo não adianta. Não adianta a campanha. Não adianta. Porque o bem maior que Deus quer fazer na sua casa não é trazer somente o teu marido, o teu filho, o teu esposo, restaurar o teu casamento. O bem maior que Deus quer fazer com a tua família é que a imagem dele esteja na tua casa. Só assim o diabo não entra. O diabo não tem medo dos teus gritos. O diabo não tem medo do teu chambalaia. O diabo não tem medo da tua Bíblia aberta na estante. O diabo não tem medo das tuas teologias. Mas o diabo tem medo daquele que se parece com Cristo. O diabo não pode destruir uma família que se parece com Cristo. Esse é o bem maior. Isso está se perdendo no meio da igreja. Que o Luiz está dizendo, como nós podemos combater as heresias? Sem sermos fanáticos ou sem sermos religiosos. Simples, Luiz. É nós resgatarmos de volta. Que a igreja busque sermos a imagem de Cristo. Paulo batia sobre isso. Pedro batia sobre isso. Os profetas do Antigo Testamento falavam sobre isso. Que a mulher olhou para Eliseu, para Elias, dizendo, lá vai um homem de Deus. Esse realmente é profeta. Esse realmente é filho de Deus. Como Nicodemos disse para Jesus, verdadeiramente, Deus é contigo. Então, esse bem maior, coisas que vão cooperar para o seu próprio bem, entenda, Deus está forjando a imagem de Cristo em suas vidas. Essa é a essência desse texto. Não estou dizendo que Deus não possa te dar vitória, que Deus não possa abrir uma porta de emprego. Não estou dizendo que Deus não possa restaurar, que você não possa buscar, que você não possa fazer campanha, que se você... Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esse bem que coopera, que transforma, que reverte, que vai em um só caminho, é que eu e você nos tornamos a imagem de Cristo. Esse é o princípio, esse é a prioridade de Deus na sua e na minha vida. E você, sejamos a imagem dele. Não é que a tua igreja cresça, não é que a minha igreja cresça, não é que eu seja famoso, não é que eu tenha imposição de mãos que os demônios vão embora. Deus deixou esse sinal, mas esse não é o propósito principal. O propósito principal é que eu e você nos tornamos a imagem. É isso que nós temos que nos preocupar. Aí faz a pergunta como tendo o livro. O que faria Jesus se tivesse na sua vida? Em seus passos, o que faria Jesus? Será que diante de uma crise, qual era a posição que Jesus iria tomar? Então, diante de qualquer circunstância da sua vida, entenda, está cooperando para que a imagem de Cristo seja refletida. Então, diante da crise no seu casamento, está dando a oportunidade, está cooperando
cooperando para que a imagem de Cristo seja esclarecida, seja revelada diante da crise que está no seu casamento, diante da sua enfermidade, diante da sua crise financeira, lá no seu emprego, em qualquer lugar. A imagem de Cristo, Deus está dando a oportunidade, está cooperando para que a imagem dele seja refletida através da sua vida. Amém? Os irmãos querem fazer mais alguma pergunta? Deixa eu beber mais um pouco de água aqui. O Luiz falou uma coisa aqui interessante. Tá mais alto. O Luiz falou uma coisa interessante. O melhor remédio contra a heresia é sermos cópias de Jesus. Perfeito, é isso aí. Então, então eu trouxe isso porque encaixa em algumas coisas que os irmãos queriam como tema, que nem a questão do Luiz está falando. Como é que eu vou combater as heresias nas igrejas? Por quê? O que está se combatendo nas heresias nas igrejas? Não está se combatendo a heresia, está se combatendo verdade. A tua verdade e a minha verdade. As heresias se combatem na igreja, os fogos estranhos nas igrejas, eles são combatidos de que forma? É na forma de que, se eu sou a imagem de Cristo, a luz sempre vence as trevas. Eu não tenho que ficar debatendo. Eu não tenho que dizer que isso, aquilo, outro. Eu tenho que mostrar nesse cenário a imagem de Cristo. Então tudo está contribuindo, ou seja, essa pandemia está contribuindo para que a imagem de Cristo seja revelado em nossas vidas. É a oportunidade no nosso lar, a qual a gente nunca teve tão junto, né? Que tá aquela agonia, pelo amor de Deus, não aguento mais. A minha esposa em casa, o filho em casa, ai meu Deus, sai, faz alguma coisa. Mas é oportunidade de que a imagem de Cristo seja revelada. Então, para combater essas heresias, esses fogos estranhos, esses ventos de doutrina, é lógico, tem que falar que isso é certo, é errado, mas a coisa principal não é me colocar fora, é eu mostrar, não é eu falar, não é eu denunciar, é eu mostrar com o meu estilo de vida. Aí outros irmãos perguntam, pastor, é pecado a questão de tatuagem, piercing? Aí entra nesse mesmo conceito, meu irmão. Você que fez a pergunta da tatuagem e do piercing. Na Bíblia não está dizendo, não tem nada sobre isso. As pessoas pegam lá em Levítico que não pode fazer marca no corpo. Está falando a questão de que as pessoas quando morriam, elas auto se flagelavam em referente ao morto. É nesse sentido. Mas quer dizer, então pode fazer, mas também a Bíblia diz que também não está dizendo que pode. Mas pastor, então o que eu faço? É aquilo que eu acabei de dizer. Isso vai refletir a imagem de Jesus? Ponto. Nós estamos respaldados nisso aí. Será que não pode? Pastor, pode beber vinho, pode beber isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo. Amados, Paulo diz tudo isso, olha, tudo é me lícito, mas nem tudo me convém. Por que ele está dizendo que nem tudo me convém? Isso não vai refletir Cristo na minha vida. Por isso que Paulo está dizendo isso. Lembra, amados? O texto, o capítulo de número 8, está falando sobre isso. Começa o quê? Capítulo de número 8. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está dizendo o quê? Não tem mais condenação. Então, não tem mais condenação no sentido do quê? Que Cristo está sendo forjado na minha vida. Por quê? Porque Cristo levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas condenações na pessoa de Cristo. Por isso que tudo que eu peço, não peço no meu nome. Por isso que tudo que eu peço não peço no nome de Paulo, Pedro, Tiago, João. Não peço no nome de José, Antônio, Joaquim. Eu não peço no nome do neguinho da esquina. Eu não peço no nome do alto, do baixo, do branco. Não, porque nenhum deles pagou o preço. Nenhum deles pagou o preço. Por isso que o propósito de Deus na nossa vida é que nós sejamos a imagem. Para quê? Para que Cristo seja primogênito. Porque quando Ele morreu, Ele era unigênito. A salvação veio através do seu único Filho. Aí muda-se o propósito. Agora não é mais único. Agora é primogênito entre muitos irmãos. Porque Deus predestinou. Não somente a predestinação, que as pessoas dizem, a questão da salvação. Predestinação é a questão da imagem de Cristo.
Se eu e você não formos a imagem de Cristo, não tem salvação. Não tem salvação. Então, a questão de Romanos 8, 28, que diz o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Então, está se falando o quê? De que nós sejamos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Amém, amados? Então, vamos terminar aqui, porque a minha bateria aqui já tá acabando aqui, já deu o sinal, tem mais 5 minutos, 10 minutos de bateria. Então eu quero terminar aqui trazendo aí para o próximo sábado, vai trazendo aí os seus temas, vai trazendo aí os seus questionamentos e vai continuando fazendo as perguntas aí na live que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então, domingo agora, o nosso culto às 20 horas, né? O nosso culto às 19h30, né? Nós vamos estar começando aí com louvor e às 20 horas estarei entrando aí com a palavra de Deus nesse domingo de Páscoa, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Lembre-se que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esse bem maior sejamos a imagem de Cristo, porque Deus, o bem maior que Deus pode fazer na nossa vida é nos tornarmos imagem e semelhança de Cristo. Que Deus te abençoe. Fique na paz.